Capítulo 4. Interpretação de papéis. As muitas faces do ego. Um ego que quer alguma coisa do outro, e que ego não deseja isso, em geral representa um tipo de papel para satisfazer suas necessidades, que podem ser ganhos materiais, sensação de poder, de superioridade e de ser especial, além de um sentimento de gratificação, seja física ou psicológica. Em geral, as pessoas não têm nenhuma consciência dos papéis que representam. Elas são esses papéis. Alguns deles são sutis, enquanto outros são óbvios, exceto para quem os interpreta. Há aqueles criados com o único objetivo de atrair a atenção de alguém. O ego prospera quando angaria a atenção dos outros, porque ela é, acima de tudo, uma energia psíquica. Como não sabe que a origem de toda energia está dentro da pessoa, ele a procura externamente. Porém, sua busca não é pela atenção sem forma, a presença, e sim pela atenção numa forma, como reconhecimento, elogio e admiração. Certas vezes, só o fato de ser notado de alguma maneira já vale como um reconhecimento de sua existência. Uma pessoa tímida que tem medo da atenção dos outros não está livre do ego. Nesse caso, o ego é ambivalente, pois tanto quer quanto teme a atenção externa. O temor é de que a atenção possa tomar a forma de desaprovação ou crítica, isto é, algo que diminua a percepção do eu em vez de aumentá-la. Portanto, o medo que a pessoa tímida tem da atenção é maior do que a necessidade que tem dela. A timidez costuma ser acompanhada de uma autoimagem predominantemente negativa. A crença de ser inadequado. Qualquer percepção conceitual do eu, ver a si mesmo como isso ou aquilo, é o ego. Seja ela favorável, eu sou o maior, ou desfavorável, não sou bom. Por trás de toda autoimagem positiva, há o medo de não ser bom o bastante. Por trás de toda imagem negativa, está o desejo de ser o maior ou melhor do que os outros. Oculto pelo confiante e contínuo sentimento de superioridade do ego, encontra-se o medo inconsciente de ser inferior. De modo inverso, o ego tímido, que se sente inapropriado e menor, tem um forte desejo camuflado de superioridade. Muitas pessoas flutuam entre esse sentimento de inferioridade e superioridade, dependendo da situação e dos indivíduos com quem entram em contato. Tudo o que devemos saber e observar em nós mesmos é isto. Sempre que nos sentimos superiores ou inferiores a alguém, isso é o ego em ação. Vilão, vítima, amante. Quando não conseguem obter elogios nem admiração, alguns egos procuram outras formas de chamar a atenção, ou interpretam papéis para consegui-la. Caso não obtenham atenção positiva, podem buscar atenção negativa. Por exemplo, provocando uma reação desagradável em alguém. Há inclusive casos de crianças que fazem isso. Elas adotam um mau comportamento para se fazer notar. A interpretação de papéis negativos torna-se particularmente acentuada quando o ego é intensificado por um sofrimento emocional do passado, que deseja se renovar com uma experiência diferente. Alguns egos cometem crimes na busca pela fama. Eles procuram atenção por meio da notoriedade e da condenação por parte das pessoas. Por favor, me diga que eu existo, que não sou insignificante. Parece ser uma mensagem. Essas formas patológicas do ego são apenas versões mais extremas dos egos normais. Um papel muito comum é o de vítima, e a forma de atenção que o ego busca é a solidariedade, a piedade ou o interesse dos outros pelos meus problemas, por mim e minha história. Ver-se como vítima é um
componente de muitos padrões egóicos, como queixar-se, sentir-se ofendido, ultrajado e assim por diante. É claro que, depois que uma pessoa se identifica com uma história em que assume o papel de vítima, ela não quer que isso termine. E assim, como muitos terapeutas sabem, o ego não deseja o fim dos seus problemas, porque eles fazem parte da sua identidade. Se ninguém deseja escutar essa triste história, a pessoa pode contá-la mentalmente para si mesma quantas vezes tiver vontade e sentir pena de si própria. Dessa forma, sua identidade será de alguém que não está sendo tratado com justiça pela vida, por outros indivíduos, pelo destino ou por Deus. Essa atitude define a imagem que ela faz de si mesma, torna alguém, e isso é tudo que importa ao ego. No início de muitos relacionamentos, chamados românticos, a interpretação de papéis é bastante comum no sentido de atrair e manter a pessoa que é percebida pelo ego como aquela que fará o indivíduo feliz, especial e satisfará todas as suas necessidades. Eu interpreto quem você quer que eu seja, enquanto você representa quem eu desejo que você seja. Esse é um acordo implícito e inconsciente. No entanto, a interpretação de papéis é um trabalho árduo que as pessoas não conseguem sustentar por um tempo indefinido, sobretudo depois de que começam a viver juntas. O que vemos quando esses papéis se acabam? Na maioria dos casos, ainda não a verdadeira essência do ser, mas aquilo que a encobre, o ego, em estado natural, despido dos seus disfarces, com os sofrimentos que traz do passado e seu querer insatisfeito, que agora se transforma em raiva. Provavelmente direcionada ao parceiro ou à parceira por ter deixado de remover o medo subjacente e o sentimento de insatisfação, que é uma parte intrínseca da percepção egóica do eu. Na maior parte das vezes, aquilo que costumamos chamar de apaixonar-se é uma intensificação do desejo e da necessidade do ego. Ficamos viciados na outra pessoa ou na sua imagem. Isso não tem nada a ver com o verdadeiro amor, que implica não querer nada. A língua espanhola é a mais honesta com relação às noções convencionais do amor. Te quiero significa tanto quero você quanto te amo. A expressão te amo, que não tem essa ambiguidade, dificilmente é usada, talvez porque o verdadeiro amor seja de fato muito raro. Abandonando as definições pessoais. À medida que as culturas tribais evoluíram para as antigas civilizações, determinadas funções começaram a ser atribuídas às pessoas: governador, sacerdote, guerreiro, agricultor, mercador, artesão, operário, etc. Desenvolveu-se um sistema de classes. A função de cada um, que na maioria das vezes já estava decidida desde o nascimento, estabelecia quem a pessoa era aos olhos dos outros, assim como aos seus próprios olhos. A função tornou-se um papel, mas não era reconhecida como tal. Ela era o próprio indivíduo ou o que este pensava que era. Naqueles tempos, apenas raros seres como Buda e Jesus viam a completa irrelevância das castas e das classes sociais e consideravam-nas identificações com a forma. Eles foram capazes de entender também que essa identificação com o que é temporal e condicionado obscurece a luz do que é eterno e não condicionado e que brilha em cada ser humano. No mundo contemporâneo, as estruturas sociais são menos rígidas, menos definidas do que costumavam ser. Embora as pessoas em sua maioria ainda sejam condicionadas pelo ambiente, elas não são mais automaticamente investidas de uma função e de uma identidade. Na verdade, hoje em dia é crescente o número de indivíduos que se sentem confusos quanto ao lugar ao qual se encaixam, a seu propósito e até mesmo a quem eles são. Costumo parabenizar as pessoas quando elas me dizem: "Não sei mais quem eu sou". Então elas ficam perplexas e me perguntam se é bom estar confuso.
eu lhes peço que reflitam sobre isso. O que significa estar confuso? Não sei. Não sei não é sinônimo de confusão. Confusão é: eu não sei, mas deveria saber. Ou não sei, porém preciso saber. É possível abandonarmos a crença de que devemos ou precisamos saber quem somos? Em outras palavras, podemos parar de considerar definições conceituais que nos deem uma percepção do eu? Você, por exemplo, é capaz de deixar de examinar o pensamento sobre uma identidade? Quando colocamos de lado a convicção de que necessitamos saber quem somos, o que acontece com a confusão? De repente ela acaba. No momento em que aceitamos de fato de que não temos esse conhecimento, entramos num estado de paz e clareza que está mais próximo de quem somos verdadeiramente do que o pensamento jamais poderá estar. Usar o pensamento para nos definir é algo que nos limita. Papéis pré-estabelecidos. É claro que pessoas diferentes desempenham funções distintas nesse mundo. Não poderia ser de outra maneira. No que se refere à capacidade intelectual e física, conhecimento, habilidades, talentos e níveis de energia, os seres humanos apresentam desigualdades significativas. O que importa não é a função que cumprimos, mas se nossa identificação com ela chega a tal ponto que nos envolve e se torna um papel que interpretamos. Sempre que assumimos papéis, estamos inconscientes. No instante em que nos flagramos fazendo isso, esse reconhecimento cria um espaço entre nós e o papel. É o começo da libertação. Quando estamos identificados ao máximo com o papel, confundimos um padrão de comportamento com quem nós somos e nos levamos muito a sério. Também designamos automaticamente para os outros funções que se ajustam às nossas. Por exemplo, quando nos consultamos com médicos que se identificam de forma total com sua profissão, para eles não somos seres humanos, e sim pacientes ou casos clínicos. Embora as estruturas sociais do mundo contemporâneo sejam menos rígidas do que as das culturas antigas, ainda existem muitas funções ou papéis pré-estabelecidas com as quais as pessoas se identificam de imediato e que assim se transformam numa parte do ego. Isso faz com que as interações humanas sejam privadas de sua autenticidade e se tornem desumanas e alienantes. Os papéis pré-determinados podem nos dar uma sensação de identidade, relativamente agradável, mas no fim das contas nos perdemos em meio a eles. As funções exercidas em organizações hierarquizadas, como os meios militares, a igreja, instituições governamentais e grandes corporações, tendem a fazer com que as pessoas se tornem identidades representadas. As relações humanas genuínas passam a ser impossíveis quando nos confundimos com o papel. Há papéis pré-estabelecidos que podemos chamar de arquétipos sociais. Alguns deles são o de esposa, de classe média, não tão comum quanto costumava ser, mas ainda disseminado, o do machão, a da mulher sedutora, o do artista não conformista e o de uma pessoa culta, aquela que exibe seus conhecimentos de literatura, artes plásticas e música da mesma maneira que outros indivíduos ostentam uma roupa sofisticada ou um automóvel caro. Há também o papel universal do adulto. Quando o representamos, o que predomina na visão que temos de nós mesmos e da vida é a seriedade. A espontaneidade, a descontração e a alegria não fazem parte dessa interpretação. O movimento hippie, que se originou na costa oeste dos Estados Unidos na década de 1960 e depois se difundiu pelo mundo ocidental, surgiu da rejeição que muitos jovens da época manifestaram contra arquétipos sociais, papéis, padrões pré-estabelecidos de comportamento e estruturas sociais e econômicas baseadas no ego. Eles se recusavam a desempenhar os papéis que os pais e a sociedade queriam lhes impor.
Esse movimento coincidiu com os horrores da Guerra do Vietnã. Durante esse conflito morreram mais de 57 mil jovens americanos e 3 milhões de vietnamitas. Por meio dele, a insanidade no sistema e do modelo mental dominante ficou explícita. Nos anos 1950, a maioria dos americanos ainda era extremamente conformista em sua forma de pensar e agir. Mas na década seguinte, milhões deles começaram a rejeitar sua identificação com uma identidade conceitual coletiva, cuja loucura se tornara óbvia. O movimento hippie representou um afrouxamento das estruturas egóicas rígidas que até então predominavam na psique da humanidade. Embora tenha se deturpado e acabado, ele deixou uma abertura, e não só para seus seguidores. Seu surgimento permitiu que a antiga sabedoria e a espiritualidade oriental entrassem no Ocidente e cumprissem uma função essencial no despertar da consciência mundial. Papéis temporários. Se estivermos despertos o bastante, conscientes o suficiente para sermos capazes de observar como interagimos com as pessoas, conseguiremos detectar mudanças sutis na nossa fala, na nossa atitude e no nosso comportamento, dependendo do indivíduo com quem estivermos em contato. A princípio, pode ser mais fácil observarmos isso nos outros, porém depois também constataremos isso em nós mesmos. A maneira como falamos com o presidente da empresa pode ser sutilmente diferente do modo como nos dirigimos ao faxineiro. A forma como conversamos com uma criança talvez não seja igual à maneira como nos comunicamos com um adulto. Por que isso acontece? Nós interpretamos papéis. Não somos nós mesmos, nem com o presidente, nem com o faxineiro, nem com a criança. Quando entramos numa loja, num restaurante, num banco, num posto do correio, podemos estar nos encaixando em papéis sociais pré-estabelecidos. Acabamos nos tornando um cliente e falando e agindo como tal. E nessa condição, seremos atendidos pelo vendedor, pelo garçom ou pelo recepcionista, que também estarão desempenhando um papel. Uma série de padrões condicionados de comportamento entra em ação entre duas pessoas para determinar a natureza da interação. Os elementos que estão interagindo não são os seres humanos, e sim imagens mentais conceituais. Quanto mais identificadas as pessoas estão com seus respectivos papéis, menos autênticos se tornam os relacionamentos. Temos uma imagem mental não só de quem a outra pessoa é, mas também de quem nós somos, sobretudo em relação ao indivíduo com quem estamos interagindo. Portanto, não somos nós que estamos nos relacionando com aquela pessoa. Quem pensamos que somos é que está se relacionando com quem acreditamos que a outra pessoa é e vice-versa. A imagem conceitual que nossa mente gerou de nós mesmos está se relacionando com sua própria criação, que é a imagem conceitual que ela produziu da outra pessoa. A mente da outra pessoa provavelmente fez a mesma coisa. Então, cada interação egóica entre dois indivíduos é, na realidade, a interação entre 4 identidades conceituais produzidas pela mente, que são, em última análise, fictícias. Portanto, não é de se surpreender que haja tanto conflito nos relacionamentos. Não existe nenhuma relação verdadeira. O monge com as palmas das mãos suadas. Kazan, um mestre e monge zen, ia oficiar o funeral de um nobre famoso. Enquanto esperava pela chegada do governador da província e de outros senhores e senhoras, percebeu que estava com as palmas das mãos suadas. No dia seguinte, ele reuniu seus discípulos e confessou que não estava pronto para ser um professor de verdade. Explicou-lhes que ainda não conseguia adotar o mesmo tipo de comportamento diante de todos os seres humanos, fosse a pessoa um mendigo ou um rei. Não era capaz de considerar os papéis sociais e identidades conceituais e ver a igualdade do ser em todos os indivíduos. Depois, ele partiu e se tornou o aprendiz de outro mestre.
8 anos mais tarde, retornou iluminado à companhia de seus antigos discípulos. A felicidade como um papel versus a felicidade verdadeira. Como vai você? Ótimo, não poderia estar melhor. Verdadeiro ou falso? Em muitos casos, a felicidade é um papel que as pessoas representam. Um exterior sorridente pode ocultar um grande sofrimento. Depressão, esgotamento e reações exageradas são comuns quando a infelicidade é encoberta por sorrisos. Sempre que há negação, algumas vezes até mesmo para si próprio, de que existe muita infelicidade. Quando nos sentimos infelizes, primeiro precisamos reconhecer esse fato e nunca afirmarmos, sou infeliz. A infelicidade não tem nada a ver com quem nós somos. Se você estiver passando por isso, diga, há infelicidade em mim. Depois, analise o que está acontecendo na sua vida. Uma situação em que você se encontra pode ter algo a ver com essa sensação. Talvez seja preciso alguma coisa para mudá-la ou para sair dela. Se não houver nenhuma solução ao seu alcance, encare isso e afirme: bem, é o que está acontecendo neste momento. Não posso nem aceitar isso, nem me sentir infeliz. A causa primária da infelicidade nunca é a situação, mas nossos pensamentos sobre ela. Portanto, tome consciência dos pensamentos que estão lhe ocorrendo. Separe-os da situação, que é sempre neutra. Ela é como é. Existe a circunstância ou o fato, e você terá seus pensamentos a respeito deles. Em vez de criar histórias, atenha-se aos fatos. Por exemplo, estou arruinado. É uma história. Ela limita a pessoa e a impede de tomar uma providência eficaz. Tenho 50 centavos na minha conta é um fato. Encarar os fatos é sempre fortalecedor. Consciência de que, na maioria das vezes, o que você pensa é o que cria suas emoções. Observe a ligação entre eles. Em vez de ser seus pensamentos e suas emoções, seja a consciência por trás deles. Não busque a felicidade. Se fizer isso, não a encontrará, porque buscar é a antítese dela. A felicidade é sempre evasiva. Contudo, você pode se libertar da infelicidade agora, encarando-a em vez de criar histórias sobre ela. A infelicidade encobre nosso estado natural de bem-estar e nossa paz interior, que são a origem da verdadeira felicidade. Paternidade e maternidade. Papel ou função? Muitos adultos interpretam papéis quando falam com os filhos pequenos. Usam palavras e sons idiotas. Tratam a criança com superioridade e não de igual para igual. O fato de que, temporariamente, sabemos mais ou somos maiores não quer dizer que a criança não seja igual a nós. A maioria dos adultos, em determinada altura da vida, encontra-se num papel de pai ou mãe que é universal. A questão da maior importância é: somos capazes de desempenhar essa função e de executá-la bem sem nos identificarmos, isto é, sem que ela se torne um papel? Parte da função necessária de ser pai ou mãe é atender às necessidades da criança, impedindo que ela corra perigo. E, às vezes, dizer-lhe o que fazer e o que não fazer. No entanto, quando ser pai ou mãe se torna uma identidade, ou seja, sempre que nossa percepção do eu é totalmente ou em grande parte extraída disso, a função ganha uma ênfase exagerada e nos domina. Prover as necessidades dos filhos assume proporções excessivas e os torna mimados, enquanto impedi-los de correr perigo se transforma em superproteção e interfere na necessidade que eles sentem de explorar o mundo e experimentar coisas novas por si mesmos. Dizer às crianças o que fazer e o que não fazer passa a ser controlar e reprimir. Além disso, a identidade que interpreta um papel permanece atuante por um longo tempo, mesmo depois que essas funções em particular
já não são mais necessárias. Assim, pais e mães não conseguem deixar de ser pais até mesmo quando o filho já é adulto. Eles não são capazes de se desvincular da necessidade de serem imprescindíveis a ele, ainda que o filho já tenha 40 anos de idade. Não conseguem abandonar a ideia. Eu sei o que é melhor para você. O papel de pai e mãe continua a ser interpretado compulsivamente. Por isso, não existe um relacionamento autêntico. Os pais se definem por esse papel e, de forma inconsciente, têm medo de perder a identidade se o abandonarem. Se seu desejo de controlar ou influenciar as ações do filho adulto é contrariado, como costuma acontecer, eles começam a criticar ou mostrar sua desaprovação ou tentam fazer com que o filho se sinta culpado. Tudo numa tentativa não consciente de preservar seu papel, sua identidade. A impressão é de que estão preocupados com o filho, e eles próprios acreditam nisso, mas na verdade, sua intenção é apenas conservar seu papel e identidade. Todas as motivações egóicas são voltadas para a autovalorização e o interesse do próprio eu. E algumas vezes elas se disfarçam de forma muito inteligente, até mesmo para as pessoas em quem o ego está atuando. Os pais que se identificam com esse papel também podem tentar se tornar mais completos por meio dos filhos. Assim, a necessidade que o ego tem de manipular os outros para que satisfaçam seu contínuo sentimento de carência é dirigida a eles. Se a maioria dos pressupostos e das motivações inconscientes por trás da compulsão dos pais de manipular os filhos se tornasse consciente e fosse dita, provavelmente incluiria algumas mensagens como estas, se não todas elas. Quero que você alcance o que eu nunca consegui. Desejo que você seja alguém aos olhos do mundo para que eu também possa ser alguém por seu intermédio. Não me decepcione. Eu me sacrifiquei tanto por você. O objetivo da minha desaprovação em relação a você é fazê-lo se sentir tão culpado e constrangido que, finalmente, atenda os meus desejos, sem contar que sei o que é melhor para você. Eu o amo e continuarei a amá-lo, se você fizer o que sei que é certo para a sua vida. Quando fazemos com que essas motivações se tornem conscientes, constatamos na hora quanto elas são absurdas. O ego que está por trás delas fica visível, assim como seus distúrbios. Alguns pais com quem falei compreenderam imediatamente. Meu Deus, era isso que eu vinha fazendo? Depois que vemos o que estamos fazendo ou fizemos, percebemos também a futilidade de tudo isso. O padrão inconsciente chega ao fim por si mesmo. A consciência é o maior agente para a mudança. Se seus pais estão agindo assim com você, não lhes diga que eles estão inconscientes e que são subjugados pelo ego. É provável que essa afirmação os deixe ainda mais inconscientes, pois o ego adotará uma postura defensiva. Basta que você reconheça que isso é o ego dentro deles e não o que eles são. Os padrões egóicos, até mesmo os mais antigos, algumas vezes se dissolvem de uma forma quase milagrosa, quando não nos opomos a eles internamente. A oposição lhes dá uma força renovada. No entanto, ainda que não desapareçam, você será capaz de aceitar o comportamento dos seus pais com compaixão, sem a necessidade de reagir a ele, isto é, sem personalizá-lo. Tome consciência também dos pressupostos ou das expectativas inconscientes que estão por trás das suas antigas e habituais reações a seus pais. Eles deveriam aprovar o que eu faço? Tinham que me entender e me aceitar como sou. Verdade? Por quê? O fato é que eles não aceitam porque não conseguem. Sua consciência está em evolução. Ainda não deu o salto quântico para o nível de estar ciente. Eles ainda não são capazes de abandonar a identificação com seu papel. E você dirá, sim, mas não posso me sentir feliz e à vontade com quem eu sou, a menos que tenha a aprovação e a compreensão deles. Verdade?
Que diferença faz a aprovação ou a desaprovação deles em relação a quem você é? Todos esses pressupostos não analisados causam um grande número de emoções negativas, uma significativa quantidade de infelicidade desnecessária. Fique alerta. Será que alguns dos pensamentos que passam pela sua cabeça são a voz interiorizada do seu pai ou da sua mãe, dizendo talvez algo parecido com: você não é bom o bastante, nunca chegará a ser alguma coisa, ou fazendo outro julgamento mental? Se você estiver consciente, será capaz de reconhecer essa voz pelo que ela é, um velho pensamento condicionado pelo passado. Além disso, não precisará mais acreditar em todos os seus pensamentos. Verá que se trata de algo antigo, nada mais. Consciência significa presença, e apenas ela pode dissolver o passado inconsciente dentro de nós. Se você pensa que é tão iluminado, passe uma semana com seus pais, disse o mestre espiritual Ram Dass. Esse é um bom conselho. O relacionamento com os pais não só é a interação primordial que dá o tom para todas as interações subsequentes, como também se constitui num bom teste para nosso grau de presença. Quanto maior for o passado compartilhado existente no relacionamento, mais presentes precisamos estar. Caso contrário, seremos forçados a reviver o passado repetidas vezes. Sofrimento consciente. Se você tem filhos pequenos, ofereça-lhes toda a ajuda, orientação e proteção que estiver ao seu alcance. Contudo, mais importante ainda é: dê-lhes espaço. Espaço para que possam existir. Você os trouxe ao mundo, mas eles não são seus. A crença, eu sei o que é melhor para você, pode ser adequada quando as crianças são muito pequenas. Porém, à medida que elas crescem, essa ideia vai deixando de ser verdadeira. Quanto mais expectativas você tiver em relação ao rumo que a vida delas deve tomar, mais estará sendo guiado pela sua mente em vez de estar presente para elas. No fim das contas, seus filhos cometerão erros e sentirão algum tipo de sofrimento, assim como acontece com todos os seres humanos. Na realidade, talvez eles estejam equivocados apenas do seu ponto de vista. O que você considera um erro pode ser exatamente aquilo que seus filhos precisam fazer ou sentir. Proporcione o máximo de ajuda e orientação, porém, entenda que às vezes você terá que permitir que eles falhem, sobretudo quando estiverem se tornando adultos. Pode ser que às vezes você também tenha que deixá-los sofrer. A dor pode surgir na vida deles de repente, ou como uma consequência de seus próprios erros. Não seria maravilhoso se você pudesse poupá-los de todo tipo de dissabor? Não, não seria. Eles não evoluiriam como seres humanos e permaneceriam superficiais, identificados com a forma exterior das coisas. A dor nos leva mais fundo. O paradoxo é que, apesar de ser causada pela identificação com a forma, ela também corrói essa identificação. Uma grande parte do sofrimento é provocada pelo ego, embora, no fim das contas, ele destrua o ego, mas não até que estejamos sofrendo conscientemente. A humanidade está destinada a superar o sofrimento, contudo, não da maneira como o ego imagina. Um dos seus numerosos pressupostos errôneos, um dos seus muitos pensamentos enganosos é: eu não deveria ter que sofrer. Algumas vezes essa ideia é transferida para alguém próximo a nós. Meu filho não deveria ter que sofrer. Esse pensamento está na raiz do sofrimento, que tem um propósito nobre: a evolução da consciência e o esgotamento do ego. O homem na cruz é uma imagem arquetípica. Ele é todo homem e toda mulher. Quando resistimos ao sofrimento, o processo se torna lento, porque a resistência cria mais ego para ser eliminado. No momento em que o aceitamos, porém, o processo se acelera, porque passamos a sofrer de modo consciente. Conseguimos aceitar a dor para nós mesmos ou para outra pessoa, como um filho ou um dos pais.
Em meio ao sofrimento consciente, existe já a transmutação. O fogo do sofrimento transforma-se na luz da consciência. O ego diz: eu não deveria ter que sofrer. E esse pensamento aumenta a nossa dor. Ele é uma distorção da verdade, que é sempre paradoxal. A verdade é que, antes de sermos capazes de transcender o sofrimento, precisamos aceitá-lo. Paternidade e maternidade conscientes. Muitos filhos guardam raiva ou ressentimento dos pais. A causa disso costuma ser a falta de autenticidade do relacionamento. O filho tem um profundo desejo de que o pai e a mãe estejam presentes como seres humanos, e não como papéis. Não importa com que grau de consciência essa interpretação esteja sendo feita. Podemos estar realizando tudo o que é certo e da melhor forma possível para o nosso filho. Ainda assim, fazer o melhor não é o bastante. Na verdade, fazer nunca é o suficiente se negligenciamos o ser. O ego não sabe nada do ser, porém acredita que acabaremos sendo salvos porque fazemos. Quando estamos sob seu domínio, acreditamos que, realizando mais e mais, vamos acabar acumulando feitos suficientes para nos sentir completos em determinados momentos do futuro. Não vamos. Tudo que conseguiremos com toda essa ação será nos perder de nós mesmos. A civilização inteira está desorientada por fazer aquilo que, por não ter raízes no ser, se torna inútil. Como levamos o ser para a vida de uma família atarefada para o relacionamento com nossos filhos? A chave é lhes dar atenção. Existem dois tipos de atenção. Um deles podemos chamar de atenção baseada na forma. O outro é a atenção sem forma. A atenção baseada na forma está sempre vinculada de alguma maneira a fazer ou avaliar. Já fez sua lição de casa? Coma tudo. Arrume seu quarto. Escove os dentes. Faça isso. Pare de fazer aquilo. Vamos logo. Apronte-se. Qual é a próxima tarefa? Essa pergunta resume muito bem aquilo com que a vida familiar se parece num grande número de lares. A atenção baseada na forma é necessária e tem seu lugar. Porém, se ela for tudo o que existe no relacionamento com os filhos, é porque a dimensão essencial está faltando e o ser se torna completamente obscurecido pelo fazer, pelas preocupações mundanas, como Jesus observou. A atenção sem forma é inseparável da dimensão do ser. Como ela funciona? Enquanto observamos, escutamos, tocamos ou ajudamos nossos filhos, permanecemos atentos, calmos, inteiramente presentes. Tudo o que queremos é aquele instante como ele é. Dessa maneira, damos lugar ao ser. Nesse momento, se estamos presentes, não somos o pai nem a mãe, e sim a atenção, a calma, a presença que está escutando, olhando, tocando e até mesmo falando. Somos o ser por trás do fazer. Reconhecendo nossos filhos. Nós somos seres humanos. O que isso significa? O domínio da vida não é uma questão de controle, e sim de encontrar um equilíbrio entre o humano e o ser. Mãe, pai, marido, esposa, jovem, velho, os papéis que interpretamos, as funções que desempenhamos, o que quer que façamos. Tudo isso pertence à dimensão humana, tem sua importância e precisa ser respeitado. No entanto, em si mesmas, essas coisas não são suficientes para nos proporcionar uma vida plena, nem relacionamentos significativos. O humano apenas nunca é o bastante. Não importa quanto nos esforcemos, nem o que sejamos capazes de conquistar. Porém, há também o ser. Ele se encontra na presença calma, alerta da consciência em si, a consciência que nós somos. O humano é forma, o ser é sem forma. O humano e o ser não estão separados, mas interligados. Na dimensão humana, somos, sem dúvida, superiores aos nossos filhos. Somos maiores, mais fortes, sabemos mais e conseguimos fazer mais.
Se essa dimensão for tudo o que conhecemos, então nos veremos acima deles, ainda que de modo inconsciente. E faremos com que se sintam inferiores, ainda que de modo inconsciente também. Não existe igualdade entre nós e eles, porque só existe forma nesse relacionamento. E na forma, é claro, não somos semelhantes. Podemos amá-los, contudo nosso amor é apenas humano, isto é, condicional, possessivo e intermitente. Apenas além da forma, no ser, nós somos iguais. E somente quando encontramos a dimensão sem forma em nós mesmos é possível haver amor verdadeiro nessa relação. A presença que nós somos, o Eu Sou Eterno, reconhece a si mesma em outro indivíduo e este, neste caso, o Filho, se sente amado, ou seja, é reconhecido. Amar é reconhecermos a nós mesmos no outro. A alteridade então se revela uma ilusão que pertence ao reino puramente humano, o reino da forma. O anseio por amor que existe em toda criança é um anseio por ser reconhecida não no nível da forma, mas no plano do ser. Quando os pais distinguem apenas a dimensão humana das crianças e negligenciam o ser, elas sentem que o relacionamento é insatisfatório, que algo essencial está faltando. Assim, poderão acumular dor e algumas vezes até um ressentimento inconsciente em relação aos pais. Por que vocês não me reconhecem? Isso é o que a dor e o ressentimento parecem dizer. Sempre que alguém nos reconhece, isso traz a dimensão do ser mais plenamente para o mundo por meio de nós dois. Esse é o amor que redime o mundo. Tenho falado sobre isso de modo mais específico do que se refere aos filhos. Porém, essa é uma questão que se aplica a todos os relacionamentos. Disse que Deus é amor. No entanto, isso não está certo. Deus é a vida única, que está nas incontáveis formas da vida e além delas. O amor implica dualidade, quem ama e quem é amado, sujeito e objeto. Portanto, ele é o reconhecimento da unicidade do mundo da dualidade. Isso é o nascimento de Deus no mundo da forma. O amor torna o mundo menos terreno, menos denso, mais transparente para a dimensão divina, a própria luz da consciência. Desistindo de interpretar papéis. Fazer o que é exigido de nós em qualquer situação, sem que isso se torne um papel com o qual nos identificamos, é uma lição essencial na arte de viver que todos nós estamos aqui para aprender. Somos mais eficazes no que quer que façamos quando executamos a ação em benefício dela mesma, e não como um meio de proteger e acentuar a identidade do nosso papel. Todo papel é uma percepção fictícia do eu, e por meio dele, tudo que se torna personalizado e assim corrompido e distorcido pelo pequeno eu, criado pela mente, seja qual for a função que este esteja desempenhando. Quase todas as pessoas em posições de poder, como políticos, celebridades e líderes empresariais e religiosos, se encontram inteiramente identificadas com seu papel, com poucas exceções notáveis. Esses indivíduos podem ser considerados VIPs, mas não são mais do que participantes inconscientes do jogo egóico, que apesar de parecer muito importante, não apresenta, em última análise, um propósito verdadeiro. Ele é, nas palavras de Shakespeare, uma história contada por um idiota, repleta de som e de fúria, sem nenhum significado. E Shakespeare chegou a essa conclusão sem nem sequer ter visto televisão. Se o conflito egóico tem de fato um propósito, este é indireto. Ele cria cada vez mais sofrimento neste mundo, e o sofrimento, embora produzido em sua maior parte pelo ego, no fim também o destrói. Ele é o fogo no qual o ego se consome. Neste mundo de personalidades que interpretam papéis, as poucas pessoas que não projetam uma imagem criada pela mente e que agem com o âmago do seu ser, aquelas que não tentam parecer mais do que são, destacam-se como admiráveis, e são as únicas que fazem verdadeiramente a diferença.
E existem algumas assim, até mesmo na mídia em geral e no universo dos negócios. Elas são os mensageiros da nova consciência. Qualquer coisa que façam se torna importante, porque está alinhada com o propósito do todo. Contudo, sua influência vai muito além do que realizam da sua atividade. Sua mera presença, simples, natural, despretensiosa, tem um efeito transformador sobre qualquer um que tenha contato com elas. Quando não interpretamos papéis, é porque não há eu, ego, no que estamos fazendo. Não existem intenções ocultas, a proteção ou o fortalecimento do eu. Por esse motivo, nossas ações têm uma força muito maior. Ficamos totalmente concentrados na situação, nos tornamos um só com ela. Não procuramos ser alguém diferente. Passamos a ser mais capazes, mais eficazes quando somos nós mesmos. Todavia, não devemos tentar ser nós mesmos, pois esse é o outro papel. Estou falando do chamado eu natural espontâneo. Assim que buscarmos ser isso ou aquilo, interpretamos um papel. Apenas seja você mesmo. É um bom conselho. No entanto, também pode ser enganador. Primeiro, a mente dirá: vejamos, como posso ser eu mesmo? Depois desenvolverá uma estratégia do tipo: como ser eu mesmo? Outro papel assim: como posso ser eu mesmo? É, na verdade, a pergunta errada. Ela pressupõe que temos que fazer algo para sermos nós mesmos. Porém, como não se aplica a este caso, porque já somos nós mesmos. Precisamos apenas parar de acrescentar elementos desnecessários a quem já somos. Mas eu não sei quem sou. Ignoro o que significa ser eu mesmo. Quando conseguimos nos sentir à vontade em não saber quem somos, então o que sobra é quem somos. O ser por trás do humano. Um campo de pura potencialidade em vez de alguma coisa que já está definida. Portanto, desista de se definir. Para si mesmo e para os outros. Você não morrerá, você nascerá. E não se preocupe com a definição que os outros lhe dão. Quando uma pessoa o define, ela está se limitando, então o problema é dela. Sempre que estiver interagindo com alguém, não se porte como se você fosse basicamente uma função ou um papel, mas um campo de presença consciente. Por que o ego interpreta papéis? Por causa de um pressuposto não questionado, um erro fundamental, um pensamento inconsciente que é: não sou o bastante. E a esse pensamento se seguem outros, como: tenho que interpretar um papel para conseguir o que é necessário para me completar. Preciso obter mais para ser mais. No entanto, não podemos ser mais do que somos, porque por baixo da superfície da nossa forma física e psicológica, somos um só com a vida em si mesmo, com o ser. Na forma, somos e seremos sempre inferiores a algumas pessoas e superiores a outras. Na essência, não somos inferiores nem superiores a ninguém. A verdadeira autoestima e a autêntica humildade surgem dessa compreensão. Aos olhos do ego, a autoestima e a humildade são contraditórias. Na verdade, elas são uma só coisa e a mesma. O ego patológico. Considerando a palavra patológico no seu sentido mais amplo, podemos dizer que o ego em si é patológico, não importa que forma assuma. Quando observamos a raiz desse termo, no grego antigo, vemos quanto é apropriado aplicá-lo ao ego. Embora costume ser usado para explicar uma condição de doença, ele deriva de pathos, que significa sofrimento. Isso, é claro, foi o que Buda descobriu 2.600 anos atrás como uma característica da condição humana. Uma pessoa dominada pelo ego, contudo, não reconhece o sofrimento como sofrimento. Ela o considera a única resposta adequada em qualquer tipo de situação. O ego, na sua cegueira, é incapaz de ver a dor que inflige a si mesmo e aos outros. A infelicidade é uma doença mental e emocional que atingiu proporções epidêmicas. É o equivalente subjetivo da poluição ambiental do planeta.
Estados negativos como raiva, ansiedade, rancor, ressentimento, descontentamento, inveja e ciúmes, entre outros, não costumam ser vistos como negativos, e sim como condições totalmente justificadas. Além disso, há compreensão errônea de que eles não são criados pela própria pessoa, mas por alguém ou por um fator externo. Eu o considero responsável pela minha dor. Isso é o que o ego deixa subentendido. O ego não consegue distinguir entre uma situação e sua interpretação de uma reação a essa situação. Podemos dizer que de horrível, sem atentarmos para o fato de que o frio, o vento e a chuva ou qualquer elemento ao qual estejamos reagindo não são terríveis, eles são como são. O que é horrível é nossa reação, a resistência subjetiva a eles e a emoção que é criada por essa resistência. Nas palavras de Shakespeare, nada existe de bom nem de mal, o pensamento é o que torna assim. Mais do que isso, o ego sempre interpreta mal o sofrimento como um prazer porque, até determinado ponto, ele se fortalece por meio desse estado negativo. Por exemplo, a raiva e o ressentimento exacerbam o ego, aumentando a sensação de separação, enfatizando a diferença em relação aos outros e criando a postura "estou coberto de razão", que mais parece uma fortaleza inexpugável. Se fôssemos capazes de observar as mudanças psicológicas que acontecem dentro do nosso corpo quando somos dominados por essas disposições negativas, caso pudéssemos ver de que modo elas prejudicam o funcionamento do coração e dos sistemas digestivo e imunológico, além de muitas outras funções corporais, ficaria óbvio que esses estados são de fato patológicos, isto é, são formas de sofrimento e não de prazer. Sempre que nos encontramos nesse tipo de condição, há algo em nós que deseja o negativismo, que o percebe como prazeroso ou que acredita que ele nos dará o que desejamos. De outra maneira, quem o buscaria? Quem gostaria de tornar a si mesmo e aos outros infelizes e causar doenças ao próprio corpo? Portanto, sempre que o negativismo surgir e formos capazes de estar conscientes de que existe algo em nós que sente prazer nele ou acredita que ele tenha um propósito útil, estaremos nos tornando conscientes do ego diretamente. É nesse momento que nossa identidade se transfere do ego para a consciência. Isso quer dizer que o ego está se encolhendo, enquanto a consciência está se expandindo. Se em meio ao negativismo conseguirmos compreender a ideia de que naquele instante estamos causando sofrimento a nós mesmos, isso será suficiente para nos colocar acima das limitações das reações e dos estados egóicos condicionados. Isso mostrará as infinitas possibilidades que se abrem para nós, quando a consciência está presente. Maneiras diferentes e muito mais inteligentes de enfrentarmos qualquer situação. Assim que reconhecemos nossa infelicidade como algo não inteligente, nos libertamos dela. O negativismo é destituído de inteligência. Ele é sempre uma criação do ego, que pode ser esperto, mas não é inteligente. A esperteza persegue objetivos próprios e pequenos. A inteligência vê o conjunto maior em que todas as coisas estão interligadas. A esperteza é motivada pelo interesse pessoal e é extremamente imediatista. Em sua maioria, os políticos e os profissionais no mundo dos negócios são espertos. Muito poucos são inteligentes. Tudo que é alcançado por meio da esperteza tem vida curta e sempre resulta numa derrota pessoal. A esperteza divide, enquanto a inteligência inclui. A infelicidade em segundo plano. O ego cria separação e a separação causa sofrimento. Portanto, o ego é claramente patológico. Além de suas manifestações óbvias, como raiva, rancor e inveja, o negativismo assume formas mais sutis, que por serem muito comuns, não costumam ser reconhecidas como tal, como impaciência, irritação, nervosismo
e sensação de estar cheio de uma situação ou de alguém, isto é, de ter chegado ao limite. Elas constituem a infelicidade em segundo plano, que é o estado interior predominante de muitas pessoas. Precisamos estar absolutamente atentos e presentes para detectá-las. Sempre que fizermos isso, será um momento de despertar ou de abandono da identificação com a mente. Vou mencionar um dos estados negativos mais comuns que desconsideramos com a maior facilidade justamente por ser corriqueiro. Talvez você esteja familiarizado com ele. Você costuma ter uma sensação de descontentamento que poderia ser descrita como uma espécie de ressentimento em segundo plano? Ela pode ser específica ou não. Muitas pessoas passam uma grande parte da vida nesse estado. Elas se identificam tanto com ele que não conseguem se afastar e detectá-lo. O que sustenta essa sensação são certas crenças que mantemos de modo inconsciente, determinados pensamentos. Nós os cultivamos da mesma maneira que sonhamos quando estamos dormindo, isto é, não sabemos que os estamos alimentando, assim como quem sonha ignora que está sonhando. Aqui estão alguns dos pensamentos inconscientes mais comuns que nutrem a sensação de descontentamento ou o ressentimento em segundo plano. Eliminei seu conteúdo para que apenas sua estrutura permanecesse. Eles se tornam mais claramente visíveis dessa maneira. Sempre que você detectar a infelicidade em segundo plano da sua vida, ou até mesmo no primeiro plano, poderá verificar quais destes pensamentos se aplicam ao caso e preenchê-los com seu próprio conteúdo, de acordo com a sua situação pessoal. Alguma coisa precisa acontecer na minha vida para que eu me sinta em paz, feliz, satisfeito, etc. E eu me ressinto de que isso não tenha acontecido ainda. Talvez meu ressentimento faça com que finalmente ocorra. Houve um fato no passado que não devia ter acontecido, e eu me ressinto disso. Se isso não tivesse ocorrido, eu estaria em paz agora. Existe algo acontecendo agora que não deveria estar acontecendo, e isso está me impedindo de ficar em paz. Geralmente, as crenças inconscientes são dirigidas contra uma pessoa e assim acontecendo se tornam fazendo. Você deveria fazer isso para que eu fique em paz. Estou ressentido porque você não fez ainda. Quem sabe meu ressentimento o leve a fazê-lo? Alguma coisa que você ou eu fizemos, dissemos ou deixamos de fazer no passado está me impedindo de ficar em paz agora. O que você está fazendo ou deixando de fazer não está me permitindo ficar em paz. O segredo da felicidade. Todos os exemplos mencionados na sessão anterior são suposições, pensamentos não analisados e não comprovados que se confundem com a realidade. São histórias que o ego cria para nos convencer de que não conseguimos ficar em paz agora ou de que não podemos ser nós mesmos plenamente no presente. Ficarmos em paz e ser quem somos, isto é, nós mesmos, são uma coisa só. O ego diz: talvez em algum momento no futuro eu possa ficar em paz, caso isso ou aquilo aconteça, ou se eu conseguir isso ou me tornar aquilo. Ou ele afirma: houve algo no passado que nunca me deixa ficar em paz. Se ouvirmos as histórias das pessoas, veremos que todas elas têm o título: por que eu não consigo ficar em paz agora? O ego não sabe que sua única oportunidade de ficar em paz é agora. Ou talvez ele saiba e tenha medo de que nós acabemos descobrindo isso. Paz, acima de tudo, é o fim do ego. Como ficar em paz agora? Fazendo as pazes com o momento presente. Esse momento é o campo em que o jogo da vida acontece. Não há nenhum outro lugar em que ele possa existir. Uma vez que tenhamos nos reconciliado com o momento presente, devemos observar o que ocorre, o que podemos fazer ou escolher fazer, ou em vez disso, o que a vida faz por nosso intermédio. Há uma expressão que revela o segredo da arte de viver, a chave de todo sucesso e de toda felicidade.
nossa unificação com a vida. Quando formamos um todo com ela, formamos um todo com o agora. Nesse instante, compreendemos que não vivemos a vida, é ela que nos vive. A vida é a dançarina e nós, a dança. O ego adora o ressentimento que alimenta contra a realidade. O que é a realidade? Qualquer coisa. Buda chamou-a de Tathata, a verdadeira natureza da vida, que não é mais do que a verdadeira natureza do momento. A oposição contra essa essência é uma das principais características do ego. Ela dá origem ao negativismo em que o ego se fortalece, à infelicidade que ele adora. Nesse sentido, causamos sofrimento a nós mesmos e aos outros, sem nem sequer saber que estamos fazendo isso, ignorando que estamos criando um inferno na Terra. Provocarmos dor sem saber, essa é a essência de vivermos de modo inconsciente, é estarmos totalmente sob o domínio do ego. A extensão da incapacidade que ele tem de reconhecer a si mesmo e ver o que está causando é perturbadora e inacreditável. Ele faz exatamente o que condena nos outros, porém não percebe isso. Quando esse comportamento se torna evidente, ele usa a negação irada, argumentos sagazes e justificativas para distorcer os fatos. Tanto as pessoas quanto as empresas e os governos agem assim. No instante em que todos os recursos falham, o ego recorre aos gritos e até mesmo à violência física. Envia os soldados. Agora podemos entender a sabedoria profunda das palavras de Jesus na cruz. Perdoai-os, pois eles não sabem o que fazem. Para darmos fim ao sofrimento que vem afligindo a condição humana há milhares de anos, precisamos começar por nós mesmos e assumir a responsabilidade por nosso estado interior em qualquer momento. Isso quer dizer, agora. Portanto, pergunte-se: estou dando mostras de negativismo neste exato instante? Depois, fique alerta, preste atenção nos seus pensamentos e nas suas emoções. Observe as formas de infelicidade que se manifestam em graus menos elevados, como aquelas que mencionei anteriormente. Descontentamento, irritação, saturação, etc. Atente para os pensamentos que parecem justificar ou explicar essa infelicidade, mas que na verdade são seus causadores. Caso você tome consciência de um estado negativo dentro de si mesmo, isso não significa um fracasso da sua parte. Ao contrário, mostra que obteve sucesso. Enquanto a consciência não se manifesta, existe identificação com os estados internos, e essa identificação é o ego. Com a consciência vem o abandono da identificação com os pensamentos, as emoções e as reações. No entanto, esse processo não deve ser confundido com negação. Os pensamentos, as emoções e as reações são reconhecidos e no momento em que são detectados, o fim da identificação se dá de forma automática. Nossa percepção do eu, ou seja, de quem somos, passa então por uma mudança. Diante de nós estão os pensamentos, as emoções e as reações. E agora nós somos a consciência, a presença consciente que testemunha esses estados. Um dia vou me libertar do ego. Quem está falando? O ego. Libertar-se dele não é verdadeiramente um grande trabalho, mas uma tarefa muito pequena. Basta estarmos conscientes dos nossos pensamentos e das nossas emoções à medida que eles vão surgindo. Não se trata de fazer, e sim de ver com atenção. Nesse sentido, é verdade que não há nada que possamos fazer para nos libertar do ego. Quando essa mudança acontece, ou seja, quando passamos do pensamento para a consciência, uma inteligência muito maior do que a esperteza do ego começa a agir na nossa vida. As emoções e até mesmo os pensamentos são despersonalizados pela consciência. A natureza impessoal de ambos é reconhecida. O eu deixa de existir neles. São apenas emoções e pensamentos humanos.
toda a nossa história pessoal, que em última análise não passa mesmo de uma história, de um amontoado de pensamentos e emoções, adquire uma importância secundária e não ocupa mais o primeiro plano da nossa consciência. Ela deixa de formar a base para nosso sentido de identidade. Nós somos a luz da presença, a consciência de que somos mais importantes e mais profundos do que quaisquer pensamentos e emoções. Formas patológicas do ego. Como vimos, o ego, na sua natureza essencial, é patológico. Se usarmos essa palavra no seu sentido mais amplo para denotar distúrbio e sofrimento. Muitos transtornos mentais são constituídos de traços egóicos idênticos aos que se manifestam numa pessoa normal. A diferença é que, no caso do doente, eles se tornaram tão pronunciados que sua natureza patológica fica óbvia para qualquer um, menos para a vítima. Por exemplo, muitas pessoas normais contam determinados tipos de mentiras de tempos em tempos para parecer mais importantes e especiais e para realçar sua imagem na mente dos outros. Mentem sobre quem elas conhecem, suas conquistas e habilidades, bens e qualquer outra coisa que o ego use para se identificar. Alguns indivíduos, porém, motivados pela sensação de insatisfação do ego e de sua necessidade de ter ou ser mais, mentem de maneira habitual e compulsiva. A maioria das coisas que dizem sobre si mesmos, sua história, é uma verdadeira fantasia, uma obra de ficção que o ego cria para se sentir maior e mais especial. Sua autoimagem grandiosa e inflada pode às vezes enganar os outros, mas normalmente não por muito tempo. A maior parte das pessoas logo a reconhece como uma completa invenção. A doença mental chamada esquizofrenia paranoide ou paranoia é essencialmente uma forma exagerada de ego. Em geral, ela consiste numa história ficcional que a mente inventa para dar sentido a um persistente sentimento subjacente de medo. O elemento principal da história do portador desse mal é a crença de que determinadas pessoas, algumas vezes um monte de gente ou quase todo mundo, estão tramando contra ele ou conspirando para controlá-lo ou matá-lo. Como a história costuma ter coerência e lógica, por vezes faz com que os outros também acreditem nela. Há casos de empresas e países que têm sistemas de crenças paranoicos na sua própria base. O medo e a desconfiança que o ego tem das pessoas, sua tendência a enfatizar a alteridade, concentrando-se nas falhas e tornando-as a identidade do outro, ganham uma proporção maior e transformam todos em monstros desumanos. O ego precisa das pessoas, porém seu dilema é que, no fundo, ele as odeia e as teme. A afirmação de Jean-Paul Sartre, o inferno são os outros, é a voz do ego. Quem sofre de paranoia sente o inferno de maneira mais aguda. No entanto, todos aqueles que apresentam padrões egóicos ativos sentem-no num grau qualquer de intensidade. Quanto mais forte o ego, maior a probabilidade de vermos as pessoas como a principal fonte dos nossos problemas. Há também uma grande chance de que tornemos a vida difícil para os outros. Mas, é claro, não somos capazes de perceber isso. Sempre são eles que parecem estar nos fazendo mal. Há outro elemento do ego que se manifesta como um sintoma da doença mental que chamamos paranoia, porém, nesse caso, de forma mais extrema. Quanto mais o doente se considera perseguido, espionado ou ameaçado, mais pronunciada se torna a sensação que ele tem de ser o centro do universo, a pessoa em torno da qual tudo gira. E uma questão ainda mais importante, ele se imagina o ponto focal da atenção de um grande número de pessoas. A sensação que ele tem de ser uma vítima, de estar sendo prejudicado por tanta gente, o torna muito especial. Na história que constitui a base do seu sistema ilusório, ele geralmente se vê tanto no papel de vítima quanto no de herói potencial, que vai salvar o mundo ou derrotar as forças do mal. O ego coletivo de tribos, países e organizações religiosas
também costuma apresentar um forte elemento de paranoia, nós contra os maus. Isso é a causa da maior parte do sofrimento humano, como mostram os seguintes fatos: a Inquisição, a perseguição e queima de hereges e bruxas, as relações entre países conduzindo a Primeira e a Segunda Guerras, o comunismo em toda a sua história, a Guerra Fria, o macartismo nos Estados Unidos na década de 1950, o longo e violento conflito no Oriente Médio e todos os dolorosos episódios da história humana dominada por extrema paranoia coletiva. Quanto mais inconscientes estiverem as pessoas, os grupos e os países, maior a probabilidade de que a patologia egóica assuma a forma de violência física. A violência é um recurso primitivo e ainda muito disseminado que o ego usa para tentar se afirmar, para provar a si mesmo que ele está certo e o outro errado. Entre aqueles que apresentam um alto grau de inconsciência, as discussões podem causar a violência com a maior facilidade. O que é uma discussão? É a exposição de opiniões diferentes entre duas ou mais pessoas. Cada uma delas está tão identificada com os pensamentos que constituem seu ponto de vista, que essas formas de pensar se cristalizam em posições mentais que são investidas de uma percepção do eu. Em outras palavras, a identidade e o pensamento se fundem. Quando isso acontece, isto é, sempre que estamos defendendo nossas opiniões, pensamentos, sentimos e agimos como se estivéssemos protegendo nosso próprio eu. Inconscientemente, é como se estivéssemos travando uma luta pela sobrevivência, e assim, nossas emoções refletem essa crença. Elas se tornam turbulentas, ficamos perturbados, irados, na defensiva ou agressivos. Precisamos vencer a qualquer custo ou seremos aniquilados. Essa é a ilusão. O ego não sabe que a mente e as posições mentais não têm nada a ver com quem somos nós, porque ele é a própria mente não observada. No Zen se costuma dizer, não busque a verdade, apenas pare de cultivar opiniões. O que isso significa? Deixe de lado a identificação com a mente. Assim, quem você é, além da mente, emergirá por si mesmo. O trabalho, com e sem a influência do ego. A maioria das pessoas tem momentos livres da interferência do ego. As que são excepcionais no que fazem podem permanecer completamente ou em grande parte livres dele enquanto executam seu trabalho. Talvez elas não saibam disso, mas sua atividade se tornou uma prática espiritual. A maior parte delas se mantém no estado de presença enquanto trabalha e se retrai numa inconsciência relativa na vida privada. Isso significa que seu estado de presença ocorre durante o tempo que é destinado a uma área específica da sua vida. Conheci professores, artistas, enfermeiros, médicos, cientistas, assistentes sociais, garçons, cabeleireiros, empresários e vendedores que realizam seu trabalho de modo admirável e sem nenhuma busca pessoal, respondendo a qualquer coisa que o momento exija. Eles se tornam um só com o que fazem, com o agora, com as pessoas e com a tarefa que executam. Sua influência sobre os outros supera a função que desempenham. Ocorre uma suavização do ego em todos com quem entram em contato. Algumas vezes, até mesmo indivíduos com um ego muito forte relaxam, baixam a guarda e param de interpretar seu papel quando interagem com essas pessoas. Não surpreende que elas sejam extraordinariamente bem-sucedidas no que fazem. Qualquer um que alcance unificação com seu trabalho está construindo uma nova terra. Conheci também muitos outros profissionais que podem ser tecnicamente bons no que fazem, mas cujo ego sabota seu desempenho de forma constante. Apenas parte de sua atenção é fixada no trabalho que realizam, a outra parte é voltada para si mesmos. Seu ego exige o reconhecimento pessoal e desperdiça energia com ressentimento quando não obtém o suficiente e nunca é o bastante. Será que alguém está conseguindo mais reconhecimento do que eu?
Outras vezes, o foco da atenção dessas pessoas é o lucro ou o poder, e sua atividade nada mais é do que um meio para alcançar esse fim. Nesse caso, seu desempenho não pode ser de alta qualidade. Quando surgem obstáculos ou dificuldades no trabalho, nas ocasiões em que as coisas não correm de acordo com a expectativa, sempre que pessoas ou circunstâncias não são favoráveis ou cooperativas, elas não procuram formar imediatamente um todo com a nova conjuntura e responder às exigências do momento. Ao contrário, reagem contra a situação e assim se separam dela. Existe um eu que se sente ofendido ou ressentido. Com isso, uma enorme quantidade de energia é queimada em protesto ou raiva inútil quando poderia ser usada para resolver a questão, caso não fosse mal empregada pelo ego. Mais do que isso, essa anti-energia cria novos obstáculos, nova oposição. Muitos indivíduos são de fato seu pior inimigo. Sem saber, as pessoas sabotam o próprio trabalho quando se recusam a prestar ajuda ou informações aos outros ou tentam prejudicá-los para que não alcancem mais sucesso ou crédito do que elas. A cooperação é estranha ao ego, a não ser quando existe uma intenção oculta. Ele não sabe que, quando incluímos as pessoas, as coisas fluem mais suavemente e chegam até nós com mais facilidade. Se prestarmos pouco ou nenhum auxílio aos outros ou colocarmos obstáculos em seu caminho, o universo, na forma de pessoas e circunstâncias, nos proporciona pouca ou nenhuma ajuda, porque nos separamos do todo. O sentimento essencial inconsciente do ego de ainda não é o bastante faz com que ele reaja ao sucesso de qualquer pessoa, como se esse êxito tivesse tirado alguma coisa dele. Ele ignora o fato de que seu ressentimento em relação à conquista de alguém restringe suas próprias possibilidades de ser bem-sucedido. Para atrair o sucesso, precisamos ser receptivos a ele, onde quer que o vejamos. O ego na doença. Uma doença pode tanto fortalecer quanto enfraquecer o ego. Se nos queixamos, sentimos penas de nós mesmos ou nos ressentimos da doença, ele se torna mais forte. E também ganha força quando tornamos a doença parte da nossa identidade conceitual. Sou vítima desse mal. Ah, então agora todos sabem quem somos nós. Por outro lado, há pessoas que, embora tenham um ego exacerbado na vida normal, se tornam gentis e afáveis e muito melhores quando estão doentes. Elas podem ter insights que talvez nunca tenham experimentado antes. Podem também ter acesso ao seu conhecimento e contentamento internos e falar palavras de sabedoria. Depois, quando melhoram, a energia retorna e, com ela, o ego. Quando estamos doentes, nosso nível de energia é bem baixo e a inteligência do organismo pode assumir o controle e usar a energia remanescente para curar o corpo. Assim, não existe energia suficiente para a mente, isto é, para as emoções e os pensamentos egóicos. O ego consome uma quantidade considerável de energia. Em alguns casos, no entanto, ele retém a pouca energia que resta e a utiliza para seus próprios propósitos. É desnecessário dizer que as pessoas que sentem um fortalecimento do ego quando estão doentes demoram muito mais para se recuperar. Algumas delas nunca se restabelecem. Por esse motivo, a doença se torna crônica e uma parte permanente da sua falsa percepção do eu. O ego coletivo. Até que ponto é difícil viver consigo mesmo? Uma das maneiras pelas quais o ego tenta escapar da insatisfação que tem em relação a si próprio é ampliando e fortalecendo sua percepção do eu. Ele faz isso identificando-se com um grupo, que pode ser um país, um partido político, uma empresa, uma instituição, uma seita, um clube, uma turma, um time de futebol, etc. Em alguns casos, o ego pessoal parece se dissolver completamente quando alguém dedica a vida a trabalhar com abnegação pelo bem maior de uma coletividade
sem exigir recompensa, reconhecimento nem enaltecimento. Que alívio ser libertado da carga incômoda do eu pessoal. Os membros do grupo sentem-se felizes e satisfeitos, não importa quanto precisem trabalhar, quantos sacrifícios tenham que fazer. Eles parecem ter superado o ego. A questão é, será que se libertaram de verdade ou o ego apenas se mudou do plano pessoal para o coletivo? Um ego coletivo manifesta as mesmas características do ego pessoal, como a necessidade de enfrentamentos e inimigos, de ter ou fazer mais, de estar certo e mostrar que os outros estão errados e etc. Cedo ou tarde, essa coletividade entrará em conflito com outras coletividades, porque busca inconscientemente o desentendimento e precisa de oposição para definir seus limites e, assim, a própria identidade. Depois, seus integrantes experimentam sofrimento, que é uma consequência inevitável de toda ação motivada pelo ego. A essa altura, eles podem despertar e compreender que seu grupo tem um forte componente de insanidade. Pode ser doloroso acordar de repente e perceber que a coletividade com a qual nos identificamos e para a qual trabalhamos é, na verdade, insana. Nesse momento, há pessoas que se tornam cínicas ou amargas e daí por diante passam a negar todos os valores, tudo que vale a pena. Isso significa que elas adotam rapidamente outro sistema de crenças, quando o anterior é reconhecido como ilusório, e, portanto, entra em colapso. Elas não encaram a morte do seu ego, em vez disso, fogem e reencarnam em outro. Um ego coletivo costuma ser mais inconsciente do que os indivíduos que o constituem. Por exemplo, as multidões, que são entidades egóicas coletivas temporárias, são capazes de cometer atrocidades que as pessoas sozinhas não seriam capazes de praticar. Vez por outra, os países adotam um comportamento que seria imediatamente reconhecido como psicopático numa pessoa. À medida que a nova consciência for surgindo, algumas pessoas se sentirão motivadas a formar grupos que a reflitam. E eles não serão egos coletivos. Seus membros não terão necessidade de estabelecer sua identidade por meio deles, pois já não estarão procurando nenhuma forma para definir quem são. Ainda que essas pessoas não estejam totalmente livres do ego, elas terão consciência bastante para reconhecê-lo em si mesmas ou nos outros tão logo ele se manifeste. No entanto, será preciso estar sempre alerta, uma vez que o ego tentará assumir o controle e se reafirmar de qualquer maneira. Dissolver o ego humano trazendo a luz da consciência. Esse será um dos principais propósitos desses grupos formados por pessoas esclarecidas, sejam elas empresas, instituições de caridade, escolas ou comunidades. Essas coletividades vão cumprir uma função importante no surgimento da nova consciência. Enquanto os grupos egóicos pressionam no sentido da inconsciência e do sofrimento, as agremiações esclarecidas podem ser um vórtice para a consciência que irá acelerar a mudança planetária. Prova incontestável da imortalidade. O ego se estabelece por meio de uma divisão da psique humana, na qual a identidade se separa em duas partes, que poderíamos chamar de eu e meu. Portanto, todo ego é esquizofrênico, para usar a palavra no seu significado popular, que designa personalidade dividida. Nós vivemos com uma imagem mental de nós mesmos, um eu conceitual com quem temos um relacionamento. A vida em si torna-se conceitualizada e separada de quem somos quando falamos minha vida. No momento em que dizemos ou pensamos minha vida e acreditamos nessa ideia, em vez de considerá-la uma mera convenção linguística, entramos na esfera da ilusão. Se existe algo como minha vida, concluímos que eu e vida são duas coisas separadas. Assim, podemos também perder a vida, nosso valioso bem imaginário. A morte torna-se uma realidade aparente e uma ameaça.
As palavras e os conceitos dividem a vida em segmentos isolados, que não têm realidade própria. Poderíamos até mesmo dizer que o conceito minha vida é a ilusão original da separação, a origem do ego. Por exemplo, se eu e a vida somos dois, se eu existo separado dela, então estou separado de todas as coisas, de todos os seres, de todas as pessoas. Mas como eu poderia existir separado da vida? Qual eu poderia existir dissociado dela, à parte do ser? É completamente impossível. Portanto, não existe algo como minha vida. E nós não temos uma vida, nós somos a vida. Nós e a vida somos um. Não é possível ser de outra maneira. Portanto, como poderíamos perder nossa vida? Como poderíamos perder algo que não temos? Como poderíamos perder algo que nós somos? É impossível.